O Som da Nação, capítulo 1. O tempo não esperava por ninguém. Para Stefano, essa era uma verdade cruel, um lembrete constante de que os dias escorriam pelos dedos como areia fina, e ele continuava parado no mesmo lugar. Anos e anos haviam se passado, e ele ainda estava ali, enclausurado em uma relação que não lhe trazia felicidade, apenas medo e desgaste. O reflexo no espelho denunciava seu cansaço. Olheiras fundas, semblante abatido, olhos que já não brilhavam. Ele se perguntava, dia após dia, como teria sido sua vida se quando jovem tivesse tido coragem de escolher Beatriz. Aquela lembrança era um espinho cravado em sua mente. O sorriso dela, a forma como fazia-se sentir leve, diferente do peso constante que carregava agora. Mas escolhas nunca foram o seu forte. Sempre sentia acorrentado, prisioneiro do receio de desmoronar sua própria rotina. A água escorria pelo rosto de Stefano enquanto ele se apoiava na pia do banheiro. Seu peito subia e descia em um ritmo descompassado, reflexo do cansaço emocional que lhe consumia há anos. A discussão com Jennifer fora mais uma entre tantas, vazia, sem propósito, como todas as outras. Ele sequer se lembrava do motivo. Só lembrava da sensação de estar exausto, preso em uma vidão que não era sua. O homem refletido no espelho era um estranho. Olhos apagados, ombros curvados, um semblante sem vida. Ele não vivia, apenas sobrevivia. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha outros planos. Fora um homem de conveniências, de caminhos seguros, mesmo que isso significasse abrir mão de sua própria felicidade. Jennifer, por outro lado, parecia cada vez mais intensa, como se estivesse desesperada para manter o que restava daquela relação. Seu mundo se resumia a uma plateia invisível, um público ávido por momentos perfeitos que não existiam. Seus posts nas redes sociais eram frequentes, quase sufocantes. Fotos cuidadosamente editadas, legendas cheias de declarações exageradas, juras de amor que pareciam gritos de socorro. Stefano via tudo aquilo como uma farsa. Ele sabia que, por trás das telas, não havia amor, apenas uma necessidade frenética de validação. Cada imagem postada era um retrato falso de um casal apaixonado, mas dentro de casa, na manhã seguinte, depois de sair para espairecer, Stefano encontrou-se em um café no centro da cidade. Era um lugar pequeno, acolhedor, com aroma de grãos moídos e conversas baixas misturadas ao som da cidade lá fora. E foi ali, entre o perfume do café e as páginas de um livro, que ele a viu. Beatriz. Ela estava do mesmo jeito que ele se lembrava. Postura tranquila, alheia ao caos do mundo, folheando um livro enquanto segurava uma xícara de café. Parecia intocada pelo tempo, como se vivesse em um ritmo próprio, diferente do turbilhão que o consumia. Stefano parou. Seu coração acelerou. Ele se sentiu transportado para um passado que nunca chegou a existir de fato, mas que ele sempre sonhou. Então, ela levantou o olhar. Os olhos de ambos se cruzaram. E Beatriz sorriu. Naquele instante, tudo dentro de Stefano gritou. O desejo reprimido. A saudade de algo que nunca foi. A vontade de mudar o destino. E pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou: e se, desta vez, eu tiver coragem? Stefano. A voz suave de Beatriz o atingiu como um sussurro do destino. Ela fechou o livro com delicadeza, como se aquele instante fosse mais importante do que qualquer outra história que estivesse lendo. Seu olhar, repleto de surpresa e doçura, encontrou o dele, e por um momento, o mundo ao redor de Stefano desapareceu. Ele se aproximou hesitante, como se cada passo fosse uma violação ao pacto silencioso que fizera consigo mesmo. Aproximar-se dela era desafiar a prisão invisível que o mantinha cativo há anos. E ainda assim, não conseguiu resistir. Sentaram-se ali, no pequeno café, e o tempo começou a escorrer de maneira estranha. Minutos pareceram horas. Palavras foram ditas, sorrisos foram trocados, e Stefano percebeu que nada dentro dele havia mudado. O que sentia por Beatriz não havia sido apagado pelo tempo, apenas enterrado sob camadas de medo e conformismo. Ela ainda era o refúgio que ele nunca teve coragem de buscar. Beatriz inclinou a cabeça levemente, estudando-o com aquele olhar que sempre o desconcertava.
Não havia pressa, nem cobrança. Apenas uma serenidade que o fazia se sentir nu diante dela. Você está bem? Perguntou, sua voz carregada de um cuidado genuíno. Stefano sentiu um nó na garganta. Queria dizer a verdade. Queria despejar todas as palavras que guardou por anos. Queria dizer que não estava bem. Que se sentia preso. Que pensava nela todas as noites. Que sonhava com um recomeço. Mas, ao invés disso, ele sorriu. Um sorriso vazio, treinado, que escondia tudo o que ele queria gritar. Sim, estou bem. E naquele instante, percebeu que a pior das prisões não era aquela que o cercava, mas sim a que ele mesmo escolhia não escapa. Os dois se despediram com olhares apaixonados, cada um a para sua casa. O caminho de volta para a casa de Stefano foi um contraste cruel. As luzes da cidade piscavam indiferentes, os passos das pessoas ecoavam apressados na calçada, e o motor do carro roncava baixo, como um lembrete da rotina imutável que o esperava. Mas dentro de Stefano, tudo parecia diferente. Algo havia sido revirado dentro dele, algo que ele tentava manter enterrado havia anos. Ao entrar em casa, lá estava Jennifer, à sua espera. O celular em mãos, o rosto iluminado pela tela, os olhos brilhando de empolgação artificial. Amor, vamos entrar ao vivo! Anunciou, sem ao menos olhá-lo direito. O pessoal está perguntando de você. Ele respirou fundo. Sentiu o peso invisível se acomodando sobre seus ombros. E então, como sempre fazia, vestiu a máscara, sorriu para a câmera. Falou com entusiasmo sobre o dia, sobre planos, sobre o amor que os unia. Jennifer encostou a cabeça em seu ombrão, teatralmente apaixonada, enquanto os comentários explodiam em elogios. Casal lindo. Meta de relacionamento. Queriam um amor assim. Vocês dois são demais. Como queria ter um amor como o seu, Jennifer. A ironia daquilo quase o fez rir. Mas ele apenas sorriu de lado, cumprindo seu papel. Quando a transmissão terminou, Jennifer deu um beijo rápido nele e desapareceu no quarto, satisfeita com mais uma exibição bem-sucedida. Stefano ficou parado ali por um tempo, olhando para o reflexo da tela apagada do celular. Seu próprio rosto o encarava de volta, mas ele mal se reconhecia. Pouco depois, ele se deitou ao lado dela, o corpo pesado, a mente inquieta. O teto escuro parecia maior do que nunca, como se fosse um vazio infinito que o engolisse. E então, veio a lembrança, Beatriz. Seu coração bateu mais forte. Não era apenas saudade. Não era apenas arrependimento. Era uma verdade que ele vinha ignorando há tempo demais. E, pela primeira vez, ele enxergou sua realidade com absoluta clareza. Ele não estava feliz, ele não estava livre. Porque algumas prisões não têm grades. Apenas medo,